Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre carne de porco. Irmãos, em uma capital, todas as nossas capitais têm um governador. Tem um governador nessas capitais. E a segurança pública, ela é guardada pelo governador de cada estado. O governador, quando ele quer trabalhar na segurança pública, o governador chama toda a polícia para uma reunião, o governador conversa com todos os policiais para ter uma reunião e para falar de segurança pública? Não. O governador não chama todos os policiais. O governador, ele chama o chefe geral da polícia, que é o coronel. Ele chama o coronel, fala: coronel, na minha sala. Ora, eu quero a segurança assim, assim, assim e assado. Certo? O governador despede o coronel. E o coronel, o que o coronel faz? O coronel reúne todo o policiamento e conversa com todo o policiamento a respeito de segurança pública? Não. Ele vai chamar o seu sucessor, aquele que vem depois dele, e assim por diante. E cada bairro de uma cidade grande tem um tenente. O tenente, ele toma conta daquele bairro. Ele é responsável por aquele bairro. Cada bairro tem um tenente responsável por aquele bairro. Então, o tenente, ele dá as ordens aos policiais, como é para ser a segurança pública. Então, o governador não chama todo o policiamento. Ele conversa com seu sucessor. O exemplo aqui do Antigo Testamento, quem foi que chamou Moisés? Moisés, quem chamou foi o governador do mundo. O governador do mundo é o Senhor Deus, aqui no Antigo Testamento. Ele chamou Moisés e disse para Moisés: liberta o povo de Israel. Jesus Cristo não disse para Moisés libertar os gentios. Disse para libertar o povo de Israel. Aqui, em Êxodo 31, está escrito assim, ó: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Veja que tem gentio guardando o sábado. Veja o tenente aqui. Tenente do povo judeu é Moisés. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo, entre mim e os filhos de Israel. Será por sinal, um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Veja, aqui está falando de gentil. Qual que foi a ordem aqui que o governador deu para o seu sucessor? Aqui no caso aqui, o capitão Moisés. Moisés tinha quem? Tinha um tenente, Arão, e um ia passando a ordem para o outro. O natural, irmãos, fala do espiritual. Então, o comer a carne de porco, se bem que a carne de porco ela é uma carne remosa, para a saúde ela não é muito boa. Foi pedido para aquele povo do deserto, o povo de Israel, não comer carne de porco. Isto foi para o povo de Israel. Nós tivemos aí, há pouco tempo, uma intervenção no Rio de Janeiro. O que foi feito para ter uma intervenção? A intervenção foi no Brasil inteiro? Não. A intervenção foi no Rio de Janeiro, o qual o presidente, juntamente com o governador, assina um decreto decretando intervenção
a lei somente na cidade do Rio de Janeiro foi decretado a intervenção, e não só no Brasil inteiro. Então aqui essa intervenção divina foi para o povo de Israel. Então, o povo de Israel não poderia comer aquelas carnes, aqueles animais que foram citados aqui no Antigo Testamento. E aqui, irmãos, mesmo no Novo Testamento, Jesus não veio para os judeus. Jesus não veio para os gentios, aliás, desculpa. Jesus veio para o povo judeu. Mesmo aqui Marcos, Mateus, Lucas e João, vocês podem observar aqui, ó. Vocês querem ver agora a ordem que o coronel, a ordem que o governador disse para Jesus, e Jesus passando a ordem. Veja aqui a ordem que ele deu para os tenentes, os 12 a sua missão, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para que expulsassem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, eu vou saltar aqui para economizar tempo. Então ele mandou esses 12 apóstolos para curar os leprosos, e Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou das gentes. Veja aqui, ó, a ordem. Veja que a ordem que o coronel deu aqui, ó, para os tenentes aqui, ó. Cada um daqueles tenentes, 12 tenentes. Veja, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis nas cidades de samaritano. Veja, não é para ir da cidade da gente. Gente é o quê? Os gentios. Não é para pregar para os gentios naquele momento, porque Jesus veio para o povo judeu. Ele não veio para samaritanos e nem para gentios. Ele veio para o povo judeu. Mas veja qual foi a ordem aqui, ó. Mas ide antes as ovelhas perdidas de Israel, da casa de Israel. Veja, foi bem claro aqui, irmãos, que Jesus veio para o povo judeu. Não ides por caminho dos gentios, porque o gentio seria mais à frente. Deus não trata com judeu e gentio ao mesmo tempo. Vocês podem notar que Jesus veio cabeludo, barbudo, e ele veio com túnicas, como os judeus usam, porque justamente ele veio para o povo judeu. E de pregar as ovelhas perdidas de Israel. Aqui está a ordem do governador aos seus tenentes. Agora veja que o governador chamou um tenente em particular. Veja aqui a ordem que ele deu. Agora veja aqui quem veio para pregar para o samaritano e pregar para os judeus. Veja aqui. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemaram, contradizia contra Paulo. Dizia a mesma coisa que as pessoas hoje estão fazendo, contradizendo Paulo. Aquilo que Deus mandou, as pessoas fazem o contrário. Seguem a lei de Moisés, a qual Deus colocou para os judeus, e chamam o apóstolo São Paulo de machista, o qual Deus mandou para os gentios. Veja aqui qual foi a ordem do governador. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Veja, Paulo pregou para os judeus primeiro. Os judeus rejeitaram a Paulo. Agora veja que qual foi a ordem do governador. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor.
e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, quem está ordenado para a vida eterna vai obedecer o tenente aqui, o tenente Paulo, que foi um homem que teve o decreto de Deus. Isso aqui não foi decreto do homem, não, foi decreto de Deus. Jesus colocou ele para a luz dos gentios. Veja aqui, esse é o nosso tenente. Aqui de Atos para frente, aqui, Paulo ensinou como um pastor se comportar. Veja se ele usou a mesma roupa que Jesus usou. Não. O que ele diz? O homem tem que cortar o cabelo. O homem tem que se vestir diferente. Podem observar que, por que Paulo mandou cortar o cabelo e Jesus não? O homem cortar o cabelo? Porque Jesus veio para os judeus. Os judeus são diferentes. Deus trabalha com o judeu de uma maneira diferente. Então aquele povo ali do deserto foi ordenado que não comesse a carne de porco e muitos outros animais. Aquele povo do deserto. Foi criado leis para aquele povo do deserto, porque ali vivia 2 milhões de pessoas juntas ali. Então necessitava fazer leis para não haver brigas, mortes. Você já imaginou 2 milhões de pessoas reunidas em um mesmo lugar? Então foi criado as leis justamente por causa disso. A lei foi feita por causa disso. Por causa daqueles 2 milhões de pessoas ali juntos ali. Então era necessário criar leis contra estupro, estupro de mulheres, homens tomando mulheres de outros. Então foi necessário criar as leis, que era muita gente reunidas em um mesmo lugar. É muitas pessoas, 2 milhões de pessoas, irmãos. Então para isso foi criado essas leis. Aqui está, agora vocês já sabem, o tenente responsável pelos gentios. Apesar que Pedro foi até a casa de Cornélio, mas o tenente responsável pelos gentios foi o apóstolo São Paulo. Agora vamos ver aqui o que o tenente fala sobre carne de porco. 1 Coríntios 10, verso 25. O que está escrito aqui? Qual foi a ordem que o tenente Paulo deu para os gentios? Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. O que se vende no açougue? Precisa falar? Carne de vaca, carne de porco e frango. É isso que se vende no açougue. Aqui está a ordem do tenente para os gentios. Muitas pessoas chegarão naquele dia, quando Jesus voltar, vão dizer assim, eu guardei o sábado. Jesus vai dizer assim, eu não mandei. Você é gentil ou judeu? Eu sou gentil. Quando que eu mandei? Aonde que eu mandei, gentil, guardar o sábado? Aonde que eu mandei? Eu não comi carne de porco. Mas o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, verso 25? Ele fala que não pode comer carne de porco? Não. E o que nós vamos fazer com João Batista? João Batista comendo gafanhotos? E olha que João Batista estava na época da lei, irmãos. Estava na época da lei. E na verdade aquilo ali foi criado somente para aquele povo do deserto, irmãos. Aquilo depois virou uma tradição. As pessoas confundem tradição. E aqui agora veja aqui, o que o tenente Paulo guardou aqui? Qual que é o dia que o tenente Paulo guardou? E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão que havia de partir no dia seguinte. Falava com eles. E alargou a prática até a meia-noite. Veja, Paulo aqui distribuindo a Santa Ceia no primeiro dia da semana. E aí, você vai dizer o quê? Esse aqui é o tenente. É o tenente responsável pelos gentios. Agora, aquilo que Deus decretou, muitas pessoas estão querendo
desqualificar a Paulo, uma coisa que ele recebeu decreto. Segue a lei de Moisés e deixa o evangelho de São Paulo para os gentios. Veja as ordens de Paulo. Analisa Atos dos Apóstolos. Analisa os Romanos. Analisa os 1 Coríntios. Deus vai julgar o mundo pelo evangelho de São Paulo. 1 Romanos, verso 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Veja, o mundo será julgado pelo evangelho de São Paulo. Será que Jesus vai voltar atrás aqui? Ele deu a sua palavra nas Escrituras. Deus não volta atrás. Então os gentios serão julgados de acordo com o evangelho de São Paulo. Ou então Deus terá que voltar atrás aqui. A lei de Moisés, as pessoas da lei serão julgadas de acordo com a lei. Nós seremos julgados de acordo com o evangelho de São Paulo. O homem que teve o decreto de Deus para mostrar o evangelho para nós gentios, para ser de salvação. Agora lembre-se, governador chamando o coronel, e assim sucessivamente até chegar em nós. Então, São Paulo, em um lugar aqui, ele fala, eu tentei procurar aqui, mas eu esqueci aonde está, onde ele fala que não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Ele passou todo o conselho de Deus, estava livre do sangue dos gentios. Então, irmãos, o apóstolo São Paulo, ele resumiu a Bíblia toda em suas cartas. Se você pegar as cartas de Paulo e seguir as cartas de Paulo, você seguiu a Bíblia inteira. Porque a igreja dos gentios aqui, ela começa justamente com a igreja de São Paulo. São Paulo começa, a igreja dos gentios começa com o apóstolo São Paulo. Ele viajou todo o mundo, ensinando os pastores que jeito que tem que ser a Santa Ceia, que jeito que tem que ser a pregação, que jeito que tem que ser os pastores. O pastor tem que ser casado, marido de uma mulher, ter uma família, ter filhos. É necessário que o pastor tenha filhos. Então, Paulo, ele ensinou tudo isso. O que é ser uma igreja? Vocês não veem Jesus ensinando isso na igreja, como a igreja tem que ser. Na época de Jesus não tinha igreja. Os judeus tinham o templo. Então, a igreja começa para os gentios do apóstolo São Paulo para frente. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Leia as cartas de Paulo, que vocês entenderão todas as escrituras que estão resumidas nas cartas do apóstolo São Paulo. Dê o seu like e passe este vídeo aqui para mais pessoas que estão necessitadas de um ensinamento como esse. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.